Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Esse filme, queridos, narra a história de Jeremy Camp, ainda muito jovem, aos 20 anos de idade, quando ele conheceu, então, uma jovem pela qual se apaixonou. E ele a conheceu durante um dos seus shows e ficou impressionado pela capacidade de entrega daquela jovem a louvar ao Senhor. E eles então iniciaram um relacionamento. Mas o fato foi que esta jovem se descobriu acometida de um câncer. E aí, ela declarou para ele, quando ele foi visitá-la no hospital, que se o câncer que ela tinha, se a vida dela servisse para levar uma pessoa ao conhecimento de Deus por intermédio de Jesus Cristo, já teria valido a pena ter vivido, ainda que por pouco tempo. Ele orava em suas apresentações, como vocês viram aí. É claro que, infelizmente, a tradução para o português em legenda sempre vai traduzir pray por reza, mas todos nós sabemos que pray é oração, e ele pediu, vocês podem orar por ela. Milhares de pessoas em seus shows oravam por aquela jovem. E aí foi descoberto que aquele câncer se alastrava, atingiu os ovários e ela precisava então fazer uma histerectomia, ou seja, a remoção dos ovários, do útero e tudo mais, sabendo que não ia mais ser possível gerar um filho. Eles oraram e quando ela foi para a mesa de cirurgia, a cirurgia não aconteceu porque o médico declarou, o câncer sumiu, o câncer tinha desaparecido. E é claro que eles foram gratos a Deus, eles se casaram, ela estava curada, mas a história não terminava aí. Pouco tempo depois, com 1 ano e tanto de casamento, descobriu-se que o câncer tinha voltado, e desta maneira, de uma forma avassaladora. E ela veio a falecer com 23 anos. Uma jovem bonita, com um futuro pela frente, temente a Deus, adoradora, que frequentava os cultos da igreja, fiel à palavra do Senhor. E aquilo inicialmente gerou nele uma revolta, porque ele se sentiu traído por Deus. Onde estava Deus quando nós estávamos orando, milhares de pessoas clamando, eu louvando ao Senhor nos meus shows, e a minha mulher veio a falecer com 23 anos. Por que Deus não ouviu? Como continuar crendo? Mas é claro, queridos, que o Espírito Santo veio ao coração deste jovem cantor, que agora já não é mais tão jovem, e trouxe sobre ele bálsamo, e ele compôs esta canção, I Still Believe, eu ainda creio, eu permaneço crendo, aconteça o que acontecer, eu sei quem é Deus, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de acreditar que o meu Deus é Senhor sobre todas as coisas. Este filme foi gravado em 2019. Eu tive a oportunidade recentemente de ver Jeremy Camp cantando pessoalmente durante um culto ao ar livre nos Estados Unidos. E quando ele canta essa canção, a comoção é clara e geral, não pelo falecimento tão somente da esposa dele, mas pelo fato de que muitos de nós experimentamos situações similares, difíceis, complexas, estando na presença de Deus, estando na casa do Senhor, orando sem ter resposta às nossas orações. Mas tal qual este cantor declarou, nós precisamos fazer o mesmo. I still believe. Esse é o título da nossa mensagem, eu fiz questão de mantê-la em inglês. Não por ser um anglicismo, não, queridos, não. Mas é para que você se lembre desta canção. Porque nós precisamos permanecer crendo, aconteça o que acontecer, a nossa fé não depende das circunstâncias, nós cremos naquele que é Deus, eterno e que tem todo o poder. Mas algumas perguntas sempre bailam a nossa mente, e quando a despeito de servirmos ao Senhor, enfrentamos
problemas, sofrimentos, dores, perdas. Na atualidade, em muitos lugares se prega uma chamada teologia da prosperidade, onde todo crente em Jesus Cristo tem que ser rico, onde todo crente em Jesus Cristo tem direito ao melhor desta terra, onde todo crente em Jesus Cristo é saudável, não vai enfrentar enfermidades, não vai ter problemas financeiros, não vai ter dificuldades, não vai ser despedido, não vai bater com o carro. E aí a gente precisa se perguntar, aonde é que está a realidade desta mensagem que a Bíblia não traz? Vida cristã, queridos, não traz embutida em si a promessa de ausência de aflições e sofrimentos. Não pensemos nós, porque aceitamos a Jesus Cristo, que agora nós recebemos um certificado que vai nos isentar dos problemas, das dificuldades, das dores ou dos sofrimentos. Jesus Cristo não nos fez essa promessa. João 16:33 traz as palavras de Jesus Cristo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, Jesus afirmou, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não aventou a hipótese de que talvez nós tenhamos aflições. Ele declarou, nesse mundo, nesta terra, aonde domina o pecado, nesta terra, aonde os homens estão se voltando cada vez mais para estarem distantes de Deus, nós teremos aflições. E eu pergunto a vocês, a Covid-19, essa pandemia, não é uma aflição, queridos? Não é? Quantas pessoas já enfrentaram Covid, tantas outras entraram em depressão, tantas outras perderam rendimentos, emprego, ou tantas outras como eu, perderam familiares, vitimados pela Covid-19, tendo que viver um luto imposto por uma enfermidade que, como eu mencionei, se juntasse todos os coronavírus espalhados pelo mundo, e a BBC contratou os matemáticos da Universidade de Bath para fazer este cálculo hipotético, e esses doutores em matemática, com os dados científicos, concluíram que todos os vírus que existem hoje, espalhados pelo mundo, o coronavírus que causa Covid-19, cabem numa lata de Coca-Cola e ainda sobra espaço. E é esse vírus que cabe todos eles numa lata que está matando todo mundo. Isso não é uma aflição? Será que quando você tosse, você não pensa, ai meu Deus, será? Hoje eu recebi um WhatsApp de um querido. Pastor, não vou poder estar no culto. Eu estou com dor de garganta. Será que eu estou com Covid? Eu falei, querido, faz o teste. Faz o teste, que é isso que vai dizer para você se você está ou não está. Mas muitas vezes é só o sintoma de uma irritação na garganta, mas daquela aflição de saber, será que eu estou com Covid-19, será que eu estou reinfectado? Nós vivemos tempos muito difíceis, pessoas que não sabem se perderam seus empregos, pessoas que não sabem responder como vai ser o amanhã, mas Jesus disse, vocês com certeza terão aflições. Nenhum de nós que aqui estamos, vamos deixar de em algum momento das nossas vidas, enfrentarmos aflições, problemas, circunstâncias difíceis, dores. Faz parte da vida terrena. Nós passaremos por problemas e adversidades na vida cristã. Salmo 34:19 diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo, aquele que serve ao Senhor, passa por muitas, não é só uma não, queridos, eu já passei por muitas adversidades, eu já enfrentei muitas dores e sofrimentos, mas eu sou grato a Deus, porque assim como diz o salmista, o Senhor tem me livrado de todas, porque Ele é fiel, assim como tem livrado você. Talvez nesse momento você esteja imerso nessa situação de adversidade, talvez você esteja experimentando neste momento, eu não sei, um sofrimento que você nunca imaginou enfrentar.
Mas eu quero trazer para você uma convicção. Assim como a certeza de enfrentarmos adversidades, a outra convicção é de que o Senhor vai livrar você, seja qual for esta adversidade. A gente precisa aprender a glorificar a Deus no meio da nossa dor, no meio da nossa tribulação. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil, que isso é simples, mas Paulo nos ensina isso quando escreveu aos Romanos, está no capítulo 5, versículos de 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, quando nós estivermos enfrentando adversidades, situações que nos machucam, muitas vezes nos massacram, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu estou às vezes até desesperado, mas eu glorifico o teu nome. Por quê? Porque a esperança de que o Senhor vai se inclinar sobre nós e vai nos dar livramento. Na dor, glorifique ao Senhor. No sofrimento, glorifique ao Senhor. No desespero, glorifique ao Senhor. Eu disse, não é fácil, mas você vai experimentar algo sobrenatural. O controle do Espírito Santo sobre a sua vida e a paz que somente Deus pode nos conceder. Por quê? O sofrimento passa. A vida passa. Mas uma certeza é de que aquilo que nos espera é maior. A gente olha para essa vida, ela é muito efêmera, ela é passageira. O salmista também escreveu: fui moço, agora sou velho. Ele não viu esse ato de tempo. Mas uma coisa nós precisamos saber: a despeito de tudo que nós enfrentamos nesta vida, o que nos espera é maior. Paulo continua nos ensinando no mesmo livro de Romanos, capítulo 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por maior que seja o seu sofrimento, acredite, breve, muito breve, a igreja do Senhor será tirada da terra, e o lugar para onde nós vamos, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza. Por quê? Porque a glória do Senhor nos será revelada, e nós estaremos juntos com Ele por toda a eternidade. Não desista da sua fé por causa dos seus problemas, não desista de Deus por causa da sua dor. Cante, grite, I still believe, eu creio, porque aquilo que nos espera, queridos, é muito maior. 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo também escreve: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. E uma vez um querido veio comentar comigo, ele disse assim: pastor, Paulo escreveu isso porque ele não estava sofrendo o que eu estava, porque senão ele não ia escrever que era leve e momentâneo, não. Se ele estivesse enfrentando o que eu estou enfrentando, ele não ia dizer leve e momentâneo. Presta atenção, queridos, por maior que seja o nosso sofrimento, ele é leve e momentâneo. Por quê? Nenhum de nós é capaz de sofrer aquilo que Jesus Cristo sofreu por amor a mim e a você, sem que nós tivéssemos mérito para nos dar a salvação que nós não merecemos, tão somente por graça. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aceitou se fazer carne, se fazer homem para morrer no nosso lugar. E aquele sofrimento nenhum de nós seria capaz de suportar, e Ele sofreu por isso. Por maior que seja a nossa dor, ela é leve, ela é momentânea, sabe por quê? Ela vai passar, a Bíblia nos ensina isso. É claro que quando a gente perde um ente querido, aquela dor inicial é algo que parece insuportável. Os dias vêm e aquela dor começa a ser amenizada e é substituída por uma saudade que só vai ser sanada quando nós nos reencontrarmos nos céus. Mas quando nós estamos no Senhor, Ele nos dá graça.
Ele nos concede o ânimo que nós não temos, a força que nós não possuímos. Por quê? Porque quem guerreia por nós não somos nós mesmos. O nosso Deus guerreia por nós. E Ele faz, queridos, com que as coisas passem e nós permaneçamos de pé na sua presença. Mas pastor, a gente viu esse jovem louvando ao Senhor, levando milhares de vidas a se converterem. Aquela multidão toda orando e parecia que Deus estava em silêncio. Deus não respondeu por quê? E essa é uma outra pergunta. E quando Deus parece estar em silêncio? Eu acho que você já teve essa experiência. Você ora, clama, crê, pede, espera, busca, confia. E aí você olha muitas vezes e parece que nada aconteceu. E parece que aquele problema se tornou ainda maior. Aquela solução que você anelava, porque você esperava em Deus, ela não veio. E os dias vão avançando e você permanece orando, buscando. Mas a sensação que você tem é que Deus está em silêncio. E uma das coisas mais complicadas de se compreender na vida cristã é o que nós chamamos silêncio de Deus. Silêncio de Deus. E a gente pergunta, Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, será que o Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo a minha solidão? O Senhor não está vendo a minha angústia? O Senhor não está vendo as minhas lágrimas? O Senhor não está vendo a esperança que eu tenho no Senhor para me socorrer? E aquela sensação que a gente tem é de que o céu todo, como há canções que cantam, e que Deus não nos respondeu. Nós levamos uma causa diante dele e parece que não temos a atenção que nós esperávamos receber do nosso Deus. E por mais que nós clamemos, o tempo passa e a resposta não vem. Eu conheço pessoas que clamaram por uma determinada situação durante anos. Aliás, eu conheço pessoas que clamaram por certas circunstâncias durante décadas. Uma das pessoas mais próximas de Deus que eu já conheci na minha vida, é claro que não me refiro a nenhum dos personagens que a Bíblia traz, foi minha mãe. Minha mãe se converteu muito jovem. Minha mãe se converteu ainda com 25 anos, ela casou muito cedo, casou com 18 anos, e meu pai disse para ela, você escolhe ou Jesus ou eu. Você tem tudo, você tem uma casa linda, você tem empregada, tem conforto, tem carro, você gasta com o que você quiser, escolhe Jesus ou eu. E minha mãe escolheu Jesus. Não porque ela precisava, mas porque ela amava ao Senhor. Ela não tinha uma doença incurável que a levasse a esperar um milagre de Deus. Ela não tinha necessidade financeira que a levasse a buscar de Deus uma solução econômica. Ela simplesmente amou ao Senhor como nós devemos amar acima de todas as coisas. E ali iniciava-se uma história muito complicada. E eu vi a minha mãe durante mais de 30 anos, orando ao Senhor pela salvação do meu pai, de joelhos dobrados, chorando, uma mulher de Deus. Eu vi Deus usar a minha mãe, queridos, para que enfermos fossem curados. Eu vi Deus usar minha mãe para que paralítico andasse. Eu vi. E a resposta de Deus para essa mulher, ela não merecia, nós não temos mérito. Fato é, queridos, que a minha mãe está na glória, mas fato é também que pelo clamor e a misericórdia de Deus, meu pai também está, e um dia nós vamos estar juntos para todo sempre. Silêncio de Deus. Deus nunca vai estar em silêncio, nós é que atribuímos esse silêncio ao Senhor. Você que está clamando, orando e não está vendo nada acontecer, Deus não esqueceu de você, Deus não deixou de ouvir a sua oração, Deus não deixou de considerar você a pessoa mais importante do mundo. Deus nunca fica em silêncio.
O que ele está fazendo é esperando o momento exato para que a glória dele seja manifestada e que a nossa vitória seja maior do que aquela que nós estávamos pedindo. Salmo 22, versículos 1 e 2, diz assim. O salmista escreve: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. O que você está vendo aqui, queridos, é o salmista declarando: Senhor, onde é que o Senhor está? Por que que o Senhor não me responde? Por que que o Senhor não alivia essa carga sobre mim? Aquele homem estava experimentando exatamente o que nós passamos a denominar o silêncio de Deus. Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Salmo 10, versículo 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E ele está dizendo nessa linguagem figurada, como se Deus olhasse para a nossa angústia e se escondesse, como se ele ignorasse aquele momento em que nós estamos imersos na angústia, na amargura da vida. Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor naquela convicção de que essa noite, esta é a noite, eu vou sair daqui com a minha vitória na mão. Amanhã, segunda-feira, tudo vai estar diferente. E aí a segunda-feira chega e a situação permanece. Vem a terça, a situação permanece. Vem a quarta-feira e a situação às vezes parece até que agravou-se. E aí a gente pergunta: por que que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor está se detendo? Sabe, queridos, não importa quantos dias passem, não importa aquilo que eu e você avaliamos como o maior dos nossos problemas, aquilo que não é possível para mim e para você, aquilo que nós declaramos que é impossível, não existe impossível para o nosso Deus. Quando Ele opera, ninguém nem nada pode impedir. Quando Deus está em silêncio, queridos, nós aprendemos algumas coisas, e nós aprendemos que precisamos depender ainda mais dEle. Precisamos de uma dependência ainda maior. Quando você lê a Bíblia, você vai se deparar com muitos personagens bíblicos, é por isso que eles estão aqui, que experimentaram situações são muito similares às que nós enfrentamos. Por que eles estão na Bíblia? Para mostrar que homens e mulheres comuns, cheios de defeito como nós somos, cheios de imperfeições como eu e você temos, venceram em Deus, triunfaram pela misericórdia do Senhor. A gente vai encontrar, e por isso que a gente precisa alimentar a nossa alma com a leitura da palavra de Deus. Ela produz em nós essa esperança. Abacuque, se você não conhece, está lá no Velho Testamento. Abacuque nos ensina, queridos, que quando Deus parece estar em silêncio, a gente aprende a depender dEle mais e mais e a confiar na sua provisão dia após dia. Provisão dia após dia. Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. E ao mesmo Jesus Cristo nos disse: olha, basta cada dia os seus próprios problemas. Nós, interessante que somos de uma sociedade tão imediatista, já, agora, mas estamos sempre olhando para amanhã. Mês de março nem terminou e já tem gente pensando como é que vai ser o mês de abril. Mas a palavra do Senhor nos ensina dia após dia, deixa que o amanhã vai chegar. Hoje o Senhor está cuidando de nós. Jesus Cristo nos ensinou: ore pelo pão de hoje.
Não ore pelo pão do ano que vem. A gente fica preocupado como se nós fôssemos investidores. Qual vai ser o rendimento das minhas ações amanhã? E aí a gente fica ansioso. Descanse no Senhor. Seja grato. Ao término do dia, você está vivo. Você está na sua casa, você está com a sua esposa, com seus filhos, você se alimentou, você está saudável. Seja grato pela misericórdia do Senhor. Amanhã você acordou, é um novo dia. Seja grato ao Senhor pela noite que Ele concedeu e por mais um dia de vida, porque a vida é um milagre que somente Deus pode nos conceder. Tem gente que já levanta da cama atribulado. Por quê? Porque o problema olha para ele e fala assim: bora, levanta, bom dia, eu quero te perturbar. Aí o crente diz assim: querido problema, pode me massacrar, estou pronto, vamos caminhar junto este dia inteiro. E aí a gente esquece de que nós dependemos de Deus. Por maior e mais difícil que sejam as circunstâncias, nós dependemos de Deus. Abacuque na situação histórica que ele estava envolvido, ele entendeu que Deus ia usar a máquina poderosa de guerra da Babilônia para executar juízo sobre o povo desobediente de Deus. E para ele, isso não fazia sentido. E ele teve a ousadia de até colocar para Deus em palavras o sentimento de frustração. E aí o profeta queria saber: Senhor, por que as minhas orações não são respondidas? Abacuque 1:2 nos mostra. Abacuque diz: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando? É claro que Abacuque aqui estava sendo petulante, como muitos de nós somos diante de Deus. Deus não me deve resposta. Deus não me deve justificativa. Às vezes a gente pensa: por que eu estou passando por isso? Como se Deus devesse a nós explicações. Olha para as decisões que você fez, para as escolhas que você optou. Olhe pelas construções que você fez ao longo da sua vida, pelas oportunidades que você perdeu. E a gente quer perguntar: Senhor, por quê? Até quando? É claro que eu sempre digo isso. Se eu fosse Deus, eu ia chamar: queridinho, até quando eu quiser. Cala a tua boca, porque vai ser até quando eu quiser. E porque fez essa pergunta, vai demorar ainda mais. Quer saber até quando? Vai demorar, ia ser amanhã, agora vai ser daqui a 5 anos, para você aprender a ficar calado. É claro que na nossa alma, queridos, isso que eu fiz aqui é tão somente uma personificação, uma brincadeira. Mas na nossa alma a gente se pergunta: até quando? Deus não respondeu. Deus fez silêncio total e absoluto àquela oração de Abacuque. E existem coisas que são angustiantes? Sim, existem. Mas há algo mais angustiante do que a gente esperar pela resposta de Deus e ela não acontecer. A pergunta era: até quando, Senhor? Talvez você nesta noite tenha chegado como Abacuque e já tenha perguntado ao Senhor: até quando eu vou ficar doente? Até quando eu vou ficar contando centavos? Até quando eu vou ficar esperando que uma porta de emprego se abra? Você já perguntou até quando? Se você já perguntou, você não precisa levantar a sua mão. Eu já. E quando nós perguntamos até quando, é porque nós estamos nos estertores da nossa fragilidade humana. Mas tal qual Abacuque, queridos, se você já fez essa pergunta: até quando eu vou esperar pelas tuas promessas, Senhor? Até quando a tua bênção vai demorar para chegar nas minhas mãos? Não se desespere. Deus está trabalhando no silêncio. Quando você pensa que Ele não está respondendo a você, Ele está trabalhando a seu favor. Ele está movendo as estruturas necessárias para que você seja abençoado. Ele sabe o tempo em que aquilo vai ser uma bênção. Ele sabe exatamente quando aquilo que você está pedindo vai ser uma bênção para você e não uma maldição. Tem muita gente, queridos, que pede a bênção
responde, aquela bênção se torna maldição, leva aquela pessoa para fora da igreja. Eu costumo brincar com a tal da casa de praia, porque eu conheci uma pessoa assim. Ai, queria tanto uma casa de praia. Senhor, me dá uma casa de praia. Ai, ganhou a casa de praia. Sumiu da igreja. Ai, agora tem que aproveitar a casa de praia. Eu tenho que ficar, sabe? Ou então, Senhor, me dá um trabalho, me dá um trabalho. Eu sou desempregado. Deus dá um trabalho. Não, agora domingo eu não vou para a igreja. É o único dia que eu tenho livre para passear no shopping, para esclarecer a minha cabeça. Porque segunda-feira começa de novo. Ai, Senhor, me dá um filho. Eu não consigo gerar. Aí engravida, tem um filho, não vou na igreja, porque as pessoas vão contaminar meu filho com vírus, porque o pastor fala muito alto, porque o som da igreja vai afetar os tímpanos do meu filho, e se afasta dos caminhos do Senhor, toma posse da bênção, e a bênção vira maldição. Enquanto estava sofrendo, estava ali aos pés do Senhor, clamando misericórdia, estava indo para o céu. A resposta que ele queria, às vezes chega e aquilo afasta a pessoa de Deus. Por isso eu digo, querido, eu quero aquilo que Deus preparou para mim. Eu não quero aquilo que eu quero a vontade perfeita e plena de Deus. Porque a vontade do Senhor é boa. A gente quer ter a resposta daquilo que nós estamos ansiando. Claro que esse jovem Jeremy Camp orava e queria que a sua esposa estivesse viva. Mas por que não está, pastor? Quando você chegar no céu, e eu espero que todos nós cheguemos, eu tenho muitos porquês para Deus. E eu tenho certeza que lá no céu, eu vou entender tudo aquilo que eu não entendi. Eu vou entender todos os motivos e todas as razões, e vou compreender ainda mais a perfeição do agir de Deus na vida daqueles que entregam a sua vida a Ele, mesmo quando nos parece não, mesmo quando nos parece o silêncio, Deus está nos abençoando. Nós estamos sempre debaixo da bênção de Deus, sofrendo, chorando, sorrindo, nos alegrando. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. A gente não cantou isso? Em teu riso, em teu choro, seja noite, seja dia, a bênção do Senhor não se ausenta daqueles que são seus. Salmo 27, versículos 13 e 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, não se amedronte, continua esperando no Senhor, porque eu e você viveremos até ver a bondade do Senhor em nossas vidas. Queridos, é Deus quem sabe o tempo de responder às orações e de cumprir em nós as promessas. Crente ansioso. Crente recebe de Deus uma promessa hoje, aí amanhã de manhã, pastor, a promessa não aconteceu, pastor. Foi ontem na vigília, pastor. Agora olha só, já é de manhã e até agora nada. Aí na terça-feira ele está lá, desespera, cadê essa promessa? Presta atenção, queridos. Quando Deus promete, já aconteceu. Talvez não para você, porque nós estamos amarrados ao tempo. Mas quando Deus promete, Ele já entregou a bênção. E aí, você e eu só temos que esperar este tempo determinado por Deus. Nosso trabalho é confiar em Deus, é depender de Deus. E aí de novo Abacuque, a resposta que ele precisava, ele mesmo encontrou, confiando no Senhor. Abacuque 3, 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos, aleluia.
Não está florescendo a figueira, sem queridos. Não está tendo uva na videira. Está falhando a safra de azeitonas. Ainda assim, eu exultarei no Senhor. E não tem nada na minha despensa. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Eu não tenho dinheiro para chegar amanhã. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Os meus exames disseram, essa doença não tem cura. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Eu cheguei no trabalho, e aí as portas se fecharam. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Nós precisamos exultar, queridos. Por quê? Porque nós cremos independente das circunstâncias. E essa é uma lição que Deus nos ensina dia após dia. E quando as coisas não andam da forma que nós esperamos? Pastor, olha só, eu ando com Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, procuro estar presente nos cultos, eu trabalho na casa do Senhor, eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. E aí a gente ora acreditando que algo vai acontecer. A Bíblia nos narra a história de duas irmãs, Marta e Maria. Na verdade eram três irmãos. O terceiro irmão você conhece, o nome dele era? Marta, Maria e Lázaro. Jesus declara, está na palavra, que os amava. Eles eram especiais para Jesus. A gente conhece e sabe de que uma dessas irmãs foi aquela que foi enxugar com seus cabelos os pés de Jesus. E aí um dia, queridos, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. Jesus frequentava a casa deles. Jesus era amigo daqueles três irmãos. Mandam chamar Jesus. João 11, de 1 a 3. Havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha como elas foram inteligentes para mandar o recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama, que é especial para o Senhor, aquele a quem o Senhor quer tanto bem, está doente. Elas falam assim: Jesus não vai deixar de vir. Recebendo uma mensagem nossa, Jesus, e elas confiavam que Jesus tinha poder para curar aquele homem, e elas esperavam que assim fosse, Elas oravam na certeza de que Jesus viria e haveria de curar Lázaro. Mas Jesus, eu amo Lázaro, eu amo Marta, eu amo Maria, mas não vou não. O que é isso? Como é que eu posso estar na igreja e Deus não me responder? Como é que eu posso trabalhar tanto na igreja e continuar lutando? Como é que eu posso ter tantas promessas e nada acontece? Manda dizer para Jesus que aquele é quem Ele ama, porque ama Ele, que sou eu, estou precisando de socorro. Jesus, pastor Álvaro está precisando de socorro. Olha só, Jesus, ele é pastor da igreja, socorre. Eu amo o Álvaro, mas diz para ele que eu não vou não. Aí você vai dizer: isso não é prova de amor. Porque aí vem aquelas tirinhas antigas de jornal: amar é. Aí apareciam aqueles dois bonequinhos com um pezinho em pé. Aí eu me lembro que as adolescentes cortavam aquilo. Aí a mais célebre de todas é uma imbecilidade sem tamanho: amar é nunca ter que pedir perdão. E até hoje, desculpem, os ignorantes continuam repetindo isso. Amar é pedir perdão todo dia. Nós somos perdoados todos os dias. Por que Deus nos perdoa todos os dias? Por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele nos ama. Eu erro, Ele me perdoa. Eu me arrependo, Ele me perdoa. Aí se Ele amasse mesmo, Ele ia socorrer Lázaro. Ele não ia dizer: não vou. Ficou 2 dias. Agora eu vou ficar 2 dias aqui. 2 dias ainda onde ele estava.
A notícia chega, cadê Jesus? Vai vir quando, hein? Ele falou que está chegando quando? Ele não vai vir não. Ele disse que so sorry, mas ele não vai vir não. Aí eu fico imaginando, queridos, a decepção daquelas irmãs com Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos mostra que Lázaro não só ficou doente, como a situação ficou pior. Ele acabou morrendo. Elas esperavam que Jesus as socorresse, que viesse a casa, criaram literalmente uma expectativa, criam que ele tinha poder para isso, mas agora Lázaro morreu. E quando a gente ora com fé, e a nossa oração não é respondida, quando a gente pede para chamar Jesus e ele não responde. Quando Jesus chega na casa dela, primeira coisa que Marta diz a Jesus, está lá em João 11, 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Era a queixa dela. E a gente faz isso tudo, Senhor, se o Senhor tivesse me socorrido, eu não estava precisando passar isso. Se o Senhor tivesse me socorrido, eu não tinha perdido essa oportunidade. Se o Senhor tivesse me abençoado, eu tinha fechado o contrato. Se o Senhor tivesse me respondido, eu estava trabalhando. Se o Senhor tivesse me curado, eu podia estar fazendo alguma coisa na tua obra. Sim. Entenda, queridos, não importa o que está acontecendo, o que está por vir é maior. Elas esperavam a cura de um homem enfermo. Elas esperavam que o médico lhe respondesse. Maria também reclamou. João 11:32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, deve ter pensado assim, Senhor, eu fui lá, derramei perfume nos teus pés, enxuguei com meus cabelos, trabalhei, dizimei, ofertei, cantei. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E tudo que eu fiz valeu para quê? Presta atenção, querido, tudo que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos é porque nós precisamos fazer, porque Ele é Deus, e nós não somos nada. Nós não fazemos porque esperamos pagamento, nós não fazemos porque esperamos retribuição, nós fazemos porque Deus é Deus, independente de qualquer circunstância, só Ele é Deus. Não faça esperando uma retribuição, não faça esperando um presente de agradecimento de Deus. Mas o tempo não me permite, eu preciso encerrar. A palavra do Senhor nos mostra em João 11, 21 a 27. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Ela recebeu uma promessa. Seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta responde, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê nisso? Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vinha ao mundo. Jesus fez uma promessa e ela não entendeu. Jesus tem feito promessas para você, mas você às vezes não tem entendido, tem ficado desesperado com o tempo, tem ficado pressionado pelo calendário, tem ficado sufocado pelas pressões da vida. Jesus falou para ela, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, naquele dia ele vai ressuscitar, porque agora ele vai ficar morto mesmo. Era isso que ela estava dizendo para ele. Será que você não sabe ler nas entrelinhas? Ela podia ter dito assim, glória ao Senhor, porque o Senhor vai tirar o meu irmão do leito de morte. Ela não creu, assim como nós não somos capazes de crer. A promessa é para aqueles que creem. Você tem que crer mesmo não vendo. Você tem que crer mesmo nas circunstâncias mais complexas. Você tem que crer na prosperidade mesmo na ausência de todas as coisas. Você tem que crer na cura mesmo nos momentos de maior dor. Você tem que crer na paz que Ele vai conceder a você nos seus momentos de desespero. Isso é still believe. Isso é continuar crendo, independente das circunstâncias. Tirem a pedra. Lázaro, sai. Lázaro, sai. E aquele homem que há 4 dias estava sepultado,
saiu do túmulo e voltou à vida. Uma coisa eu creio, nessa noite, a ordem do Senhor na sua vida pode ser: bênção do Álvaro, sai, tira o obstáculo, tirem a pedra, tirem tudo que impede que essa bênção aconteça, removam tudo que impede que essa cura aconteça, removam todos os obstáculos que têm servido de empecilho para que a solução chegue. A ordem do Senhor nesta noite é para aqueles que entendem e creem. E nós estamos aqui para tomar posse da nossa bênção. Continue crendo, aconteça o que acontecer. Continue crendo. Continue dizendo: I still believe. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.